Olá, pessoal do Cabeceira, tudo bem com vocês? Aqui é a Bianca e hoje eu vou falar sobre um livro que eu gostei demais. Vou aproveitar esse tempinho que a Olivia está dormindo, inclusive ela aqui na babá eletrônica. Pode ser que ela acorde no meio do vídeo, pode ser que ela acorde no meio do vídeo, mas a gente continua com ela aqui no meu colo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui. Eu tenho uma dificuldade tremenda de falar o nome do autor, tá, gente? Podres de Mimado, do Theodore Dalrymple. Não sei se é assim que se pronuncia, mas bora lá. Bom, vamos lá. Esse livro aqui, Podres de Mimados, ele é uma crítica social de como o sentimentalismo excessivo tem impactado negativamente a sociedade contemporânea. O autor, com base na sua experiência como psiquiatra e também observador social, ele acaba fazendo essa análise de que a valorização excessiva dos sentimentos, das emoções, em detrimento da razão, acaba criando uma cultura de vitimização, de responsabilidade, de uma superficialidade moral. O que é esse sentimentalismo tóxico que ele fala tanto aqui no livro, né? Nada mais é do que as emoções sem nenhum tipo de julgamento crítico. Ele fala que a origem desse fenômeno aconteceu lá no romantismo, principalmente com a figura do Jean-Jacques Rousseau, que exaltava a emoção, e a autenticidade individual. E ele fala que atualmente existe uma pressão para que as pessoas se expressem publicamente, falando das suas opiniões, dos seus sentimentos, inclusive as pessoas um pouco mais reservadas, atores famosos, que não expressam a sua opinião a respeito de qualquer tipo de assunto, é visto como uma pessoa até mesmo não muito humana, não muito compassiva, não muito amorosa, A pessoa é vista com um mau olhar pela nossa sociedade. E logo no comecinho do livro, ele fala que esse sentimentalismo, ele se manifesta em diversas áreas da nossa sociedade, incluindo, a área da educação e da mídia, e que a tendência na nossa sociedade é substituir o pensamento crítico e moral pelo emocional, levando as pessoas a uma incapacidade de lidar com realidades um pouco mais complexas. E quando a gente vive numa cultura ou numa sociedade em que valoriza a emoção em detrimento da razão, a gente vai ter uma sociedade fraca, vitimista, que valoriza a autopiedade ao invés da responsabilidade pessoal. Ele fala aqui na página 32, É comum que se pense que ter uma opinião sobre um assunto é algo ativo, é mais importante do que qualquer informação sobre aquele assunto, que é passivo, e que a veemência, o sentimento em que se sustenta a opinião é mais importante do que os fatos, o conhecimento em que se baseia. E ele fala como na educação isso pode ser prejudicial para as crianças. Ele traz aqui um exemplo sobre os teóricos educacionais, que ele fala assim: os teóricos educacionais românticos inventaram a ideia de que as crianças aprenderiam melhor a ler se descobrissem por si próprias como fazer isso. Ou seja, a criança não precisa mais ser ensinada, ela precisa simplesmente sentir como deve se ler, como se deve escrever, e ai de alguém se a repreender, se a corrigir, se mostrar o caminho certo. E isso não afeta apenas as crianças, mas até mesmo nas universidades mais renomadas, como por exemplo a Universidade de Oxford. Ele fala aqui: alguns professores de história de Oxford têm recebido as ordens oficiais para não tirar pontos de trabalhos por causa de erros de ortografia ou de gramática. Por quê? Porque caso isso seja feito, você está discriminando a pessoa que não teve a oportunidade de aprender a ler, a escrever corretamente. Então é muito mais um culto, à autopiedade do que a responsabilidade pessoal. A Olivia acordou e não tá muito bem humorada, mas vamos lá. Um pouquinho mais pra frente, o autor ele discute como a sociedade pressiona para que as pessoas tenham uma demonstração pública de seus sentimentos. E aí ele dá alguns exemplos, como o caso do desaparecimento da Madeleine McCann. Não sei se vocês conhecem esse caso, mas é o caso da menininha que sumiu no quarto dela enquanto os pais estavam jantando num restaurante próximo. Aí não sabe se de fato se os pais foram culpados ou não. Enfim, até hoje não tem uma solução para esse crime, do desaparecimento da menina. Só sei que foi toda uma comoção nacional e internacional em cima disso. Também ele fala sobre a morte da princesa Diana, Olivia? Em que, como a rainha Elizabeth, na época, não demonstrou publicamente muito os seus sentimentos, e ela foi altamente criticada por isso. O autor, ele critica, essa expectativa de que as pessoas públicas sempre expressem as suas emoções de maneira visível.
Isso pode levar até certos julgamentos injustos diante de uma sociedade altamente emocionada. E parece que hoje nós temos uma disputa de quem sofre mais, de quem tem mais dificuldades, de quem passou mais provações na vida, de quem teve menos oportunidades, né? Parece que quanto maior o sofrimento, mais valorizado, mais reconhecido, mais merecedor você é. E mais uma vez, ele continua enfatizando, né, o fato de que essa cultura da vitimização, ela promove uma autopiedade e desencoraja a responsabilidade pessoal. E por fim, né, vamos ver se a Olivia vai deixar eu terminar de gravar, né, Olivia? O último capítulo se chama Faça da Pobreza História. O autor, ele critica campanhas que abordam a pobreza de uma maneira sentimental, sem considerar, né, soluções práticas ou soluções sustentáveis. E ele argumenta, né, que essas iniciativas muitas vezes elas acabam ignorando as causas estruturais da pobreza e promovem uma visão muito simplista e até mesmo muito emocional do problema da pobreza. E que, embora o intuito, né, o cerne dessas campanhas seja até muito nobre, né, a abordagem sentimental pode acabar sendo contraproducente e impedir a implantação de medidas e políticas mais eficazes. Meu Deus, como é difícil gravar com você, Olivia. Antes você ficava tão quietinha, agora você não para, véi. Em resumo, né, o cerne do livro, Podres de Mimado, né, as consequências do sentimentalismo tóxico, né, fala que esse sentimentalismo tóxico, ele tem efeitos prejudiciais em diversas áreas da sociedade, como eu falei, né, na educação, no judiciário, na família, na mídia, enfim, todas as esferas da sociedade são comprometidas por conta do sentimentalismo tóxico. E ele fala, né, que essa ênfase excessiva das emoções em detrimento da razão acaba tornando a gente seres completamente infantilizados, adultos infantilizados. E que o caminho, né, mais assertivo agora é buscar, de certa forma, um antídoto para os males causados por conta desse sentimentalismo, né? E aí ele traz como exemplo, né, através do pensamento crítico, através da maturidade emocional. Enfim, gente, no geral, eu gostei bastante do livro, principalmente pelo fato de que o autor sempre traz exemplos da sociedade, sempre traz dados. Ou seja, tudo isso que ele tá falando a respeito do sentimentalismo tóxico não é com base no achismo dele, é com base em dados, é com base em comprovações, é através de exemplos, principalmente da Inglaterra, né, que é onde o autor vive. E várias vezes, lendo o livro, né, você tende a lembrar de exemplos brasileiros que acontecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Eu já tinha lido esse livro já faz um tempo, não sei se vocês lembram, mas eu ganhei ele num amigo secreto, acho que faz uns 2 ou 3 anos, no Cabeceira. Eu ganhei ele, acho que da Lívia Barufaldi, se não me engano, que ela tinha caído comigo. E eu li na época e simplesmente ficou aqui, esquecido na minha cabeceira, né? Eu nunca cheguei a resenhá-lo. E essa semana, olhando ele, falei, caramba, eu nunca falei sobre esse livro, é um livro tão bom. Então está aqui, está paga a minha dívida da resenha de Podres de Mimado com a Olivia inquieta. Pode segurar o livro, mostra pro pessoal o livro. Fala, pessoal, um livro muito bom. Eu recomendo. É isso aí. Um beijo, pessoal. Espero que tenham gostado da resenha e até a próxima. Tchau!